Oi, gente, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor vos guarde, vos abençoe nesta hora, neste momento, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, toda a sua trajetória e que aonde você colocar suas mãos será próspero. Isso é o que eu desejo para você neste momento, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Estamos aqui chegando mais uma vez com mais uma lição, a lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, tá? Estudando aí no seu lar, na sua casa, no conforto da sua família. Hoje nós estamos na lição de número 4, a lição que tem por título A Igreja e o Reino de Deus. Vamos aprender um pouco mais, vamos interagir aqui com essa lição. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para falar conosco neste momento. Vamos lá? Nosso texto áureo está lá em Marcos 1:15, aonde nos diz a palavra: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus. Verdade prática nos diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Eu vou passar direto aqui para a gente já começar direto nos tópicos, amém? Os seus tópicos com subtópico. Eu tenho certeza que Deus tem preparado algo extraordinário para nós nesse momento aqui, amém? Então vamos lá. O nosso texto, nosso primeiro tópico diz: a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus. Amém? O nosso primeiro subtópico aqui diz: o reino de Deus é universal. Diz assim: o salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47, verso 7. E, da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Daniel 4:25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. Já para a gente entender porque em Daniel 4:25 vai falar a respeito do rei Nabucodonosor. É um dos reis que, na verdade, Deus mandou que ele fosse, né, saísse do reino natural do homem, do ser humano, do reino do homem, né, e fosse então reinar, ou seja, comer capim entre os animais. Quando a gente às vezes pensamos que Deus não manda, que Deus não comanda, na verdade Deus está além de tudo, Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Deus, ele é o dono de tudo que existe sobre a face da terra. Amém? Deus, ele é supremo, Deus é extraordinário. A sua palavra é excelente, a sua palavra é como espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém? Não se engane o homem. Às vezes, o ser humano ele tenta ajudar a Deus, ele tenta dar uma forcinha para ver se ajuda a Deus. Só que ninguém pode ajudar o nosso Senhor Jesus. Amém? Pode ter certeza disso. O Senhor tem o mundo na palma das suas mãos e ainda sobra espaço. Amém? Glória a Deus. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação. Amém? Deus tem domínio sobre tudo e todas as coisas. Glória a Deus. Sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todos os hostes angelicais, ou seja, sobre os anjos, sobre tudo. Deus é sobre tudo. Amém? Não tenha dúvida disso. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel 2:21. O nosso segundo subtópico nos diz: a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Olha isso aqui. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado.
Amém? Tem pessoas que pensam que Deus não está vendo. Tem pessoas que pensam que Deus não está a par de tudo que está acontecendo. Na verdade, Deus sabe de tudo e todas as coisas. Até porque a Bíblia diz que Deus ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ou seja, ele é onisciente. Antes mesmo que eu pensasse, Deus já sabia o que eu iria pensar. Aleluia. Ele é onisciente, meu irmão. Ele é onipresente, não importa, a gente pode estar no Seol, a gente pode estar no Hades, a gente pode estar debaixo da terra, a gente pode estar aonde nós quisermos estar. Pode ter certeza que lá o Senhor está nos vendo. Aleluia. Então ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente, ou seja, todo poder que emana do próprio Deus, aleluia, está em todos os lugares, sem exceção. Todos os lugares. É tão somente aonde tiver um servo, onde tiver um homem, uma mulher e clamar, pode ter certeza que Deus, ele atende, ele responde o seu clamor e a sua voz. Aleluia. Continuando aqui, significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade, permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Deus permite, mas Deus ele não pode de maneira nenhuma ser pego de surpresa. Deus apenas permite, porque a Bíblia diz: do que se queixa o homem? Aí a própria vai dar a resposta. Queixe-se cada um dos seus próprios atos e pecados. Ou seja, aquilo que nós plantamos é aquilo que obviamente vamos colher. Às vezes o ser humano não percebe, mas existe coisas que o ser humano faz, que Deus não se agrada. E Deus deixa que ele faça, Deus deixa ele continuar na prática. Por quê? Porque um dia ele vai ser pego naquilo mesmo que ele faz de errado na sua trajetória. Então, vigiemos para que não caiamos em tentações. Vigiemos para que o inimigo não venha nos ludibriar, nos cegar, para que nós não venha cair naquela cilada do passarinheiro. Amém? 3. Terceiro subtópico. Diz: o reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. Olha só, o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático, quando Israel estava organizado em um reino tribal. Deus reinava sobre ele, Números 23, 21. Glória a Deus. Israel, e de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Isaías 43, 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Olha isso. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Ou seja, era através de Israel que eu e você ia ser evangelizado. Hoje, essa evangelização que a igreja faz, na verdade, era Israel que estava incumbido dessa missão. Mas Israel fraquejou em alguns momentos. Então, a missão agora cabe a várias pessoas, cabe ao gentio. A missão agora cabe ao judeu, ao gentio, cabe a nós. Então, graças a Deus, pela sua misericórdia, infinita graça que nos alcançou, que nós hoje podemos também ministrar, proclamar e levar, né, o grito da independência através da palavra, né? Por quê? Porque o ser humano, a Bíblia diz que ele estava afastado, ele estava longe de Deus, mas Deus estendeu as suas mãos e resgatou-os para a sua presença, para a sua glória. Então, nós damos graças a Deus por isso, porque senão nós não estaríamos hoje bem com a nossa vida aqui, passando para outras pessoas aquilo que Deus fez através de nós. Amém? Glória a Deus. Continuando, diz: e por meio dela todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus, o Cristo, o filho de Davi,
que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Amém? Foi por isso então que Jesus veio ali naquela cruz, chamado Cruz do Calvário, ali a caminho do Gólgota. Ele passou alguns momentos difíceis, mas ele alcançou, ele chegou até a cruz, e por causa daquele alcance nós estamos aqui. E por causa daquela vitória, nós somos livres, nós somos restaurados, redimidos pelo poder do nosso Salvador. Aleluia. Isso é motivo de glorificarmos, isso é motivo de gloriarmos diante do nosso Deus, porque só Ele para fazer maravilhas extraordinárias como essa sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos adiantar aqui para a gente finalizar. Nosso segundo subtópico diz a igreja e as dimensões do reino de Deus. A igreja e as dimensões do reino de Deus. Primeiro subtópico do tópico 2 diz o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Em Mateus 12, 22, esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isto pelo poder de Beelzebu. O que acontece? Às vezes o ser humano na sua sã consciência, o ser humano na sua natureza própria, ele não entende o agir de Deus. Ele não entende o trabalhar de Deus. Ele não entende a obra de Deus. A obra de Deus só entende quem é filho, quem é servo, quem está ali com a sua vida doada para Deus, para fazer a sua vontade. Só entende quem é sacrifício vivo. A Bíblia diz para nós apresentarmos a Ele como sacrifício vivo diante do seu altar. Por quê? Quando nós nos apresentamos diante do seu altar como sacrifício vivo, isso quer dizer que nós estamos falando para Ele: Senhor, aqui nós estamos, usa-nos, faça de nós o teu querer, faça de nós a tua vontade, aplique em nós a tua palavra, coloque sobre os nossos ombros a responsabilidade do teu amor, da tua paz, do teu evangelho, da tua palavra. Nós estamos se doando para Ele. Então, a resposta de Jesus foi reveladora. A resposta de Jesus foi reveladora. Aí ele diz aqui, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Ou seja, o nosso Senhor Jesus queria dizer para eles o seguinte: através daquela cura, através daquele milagre, a única pessoa, o único ser que tem poder de restaurar, o único ser que tem poder de expulsar espíritos, o único ser que tem poder de curar enfermos é o Deus vivo, é o Deus poderoso, é o Deus glorioso. Então, Jesus estava querendo dizer para os fariseus ali naquele momento que ele era o próprio Deus na terra, que ele era o próprio Deus no meio deles, mas eles não iam ali compreender por quê? Porque eles tinham pensamentos naturais, porque eles tinham atitudes naturais, mas se eles naquele momento voltassem a sua vida para Cristo, pode ter certeza que eles iam contemplar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ali naquele momento. Mas eles não se atentou para isso. Eles preferiram ficar com a sua vida medíocre, pensando nas coisas vulgares deste mundo, nas coisas banal daqui deste mundo. E quando nós pensamos nisso, meu irmão, quando nós pensamos nas coisas banal deste mundo, as coisas passageiras, as coisas perecíveis deste mundo, nós esquecemos de olhar para aquele que é concreto, aquele que é firme, aquele que é rocha, aquele que é inabalável, que é o Deus, o Todo-Poderoso, o dono do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui diz:
Nosso Senhor disse: o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real, entendeu? Ou seja, ele queria dizer: está aqui, eu estou aqui entre vós. E por que vós não reconhece? Porque vós não sabeis que sou eu. Por quê? Porque não abria o coração, porque não se esvaziava a sua mente maligna, sabe? Os seus planos diabólicos. É só, meu irmão, quando você se entrega, quando você deixa os seus planos malignos, quando você deixa os seus planos diabólicos, quando você começa a praticar a verdade, a justiça de Deus, pode ter certeza que o Deus, o Todo-Poderoso, pega você e coloca no centro da sua vontade. Aleluias. Glória. Segundo subtópico do segundo tópico, diz assim, ó. Onde está o reino de Deus? Perguntou. Aí responde: o reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Ou seja, quando a gente clama, quando a gente fala em nome do Senhor Jesus, ali está o reino. Por isso que ele fala: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, toda vez que a gente fala, toda vez que a gente proclama a palavra, ali nós estamos vivendo, ali estamos vivenciando o reino da palavra, o reino de Deus. Então é o reino de Deus na terra. Se você não sabe, mas o reino de Deus, ele está na terra através daquele pastor que você conhece, através daquele irmão que você conhece, através de mim, através de outros que proclamam a palavra. Nós somos o reino de Deus na terra, nós somos aqueles que Deus chamou, ortogou, colocou a responsabilidade sobre os seus ombros para anunciar para você, para eles, para elas, para todos aqueles que querem e que dão vazão ao Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando, diz: que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do demônio? O reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico da igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. Ou seja, não se engane, meu irmão. Quando você passar em algum lugar e você vê alguém proclamando, você observe direitinho, tenta entender aquilo ali está lidando com o reino espiritual, ali está lidando com potestades, ali está lidando com principados, ali nós estamos, na verdade, falando e fazendo a obra do Senhor, o ide de Jesus, o ide, anunciar o evangelho. E nós estamos fazendo de uma forma que nós estamos fazendo nos parâmetros espirituais. É algo além do comum, é algo que você às vezes não é tocável, não é apalpável, às vezes é sentível, às vezes você sente. Por quê? Porque sentimos a presença. Então, a presença de Deus é como um vento que vem sobre você, ela passa sobre você, você não consegue apalpar, mas você consegue sentir. Então, Deus, ele fala, Deus, ele faz, Deus, ele age, Deus, ele é cura, é milagre, é libertação, Deus é restauração, é poder. Basta tão somente nós acreditarmos no Senhor, que é o poderoso de Israel. Amém? Glória a Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico diz: o reino de Deus como realidade futura. Olha bem isso aqui. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Ou seja, seriam aqueles que realmente praticam algo ou coisas, sabe, pela surdina da noite, pelas madrugadas escondidas, sabe? Aqueles que fazem de tudo para derrubar o próximo, aquele que fazem de tudo para não querer ver a felicidade do outro, aquele que gosta de mexer com coisas erradas.
Ou seja, existe N pessoas, muita gente que não vai fazer parte do reino de Deus. Meu irmão, você quer fazer parte do reino de Deus? Levante as suas mãos, aceite o Senhor Jesus, seja cristão, seja servo, mas é servo de verdade, sabe? Abandone toda a tua vida maligna de pecado e você vem para a presença do Senhor. Vamos caminhando aqui para o nosso final. E caminhando aqui para o nosso final, antes de entrar aqui no terceiro, já vou pedir que você, se você estiver gostando dessa pequena aula aqui, um aprendizado aqui, já chega lá, já dá aquele like, tá? Já curte, compartilha, comente, tá? Se você quiser, avise seu amigo, seu vizinho, chame ele para que nós possamos assim fazer o ID do Senhor Jesus, para que também ele possa vir ouvir e ter intimidade com a palavra de Deus através do que ele vai ouvir aqui. Amém? O nosso terceiro tópico diz: a igreja no contexto do reino de Deus. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz: a distinção entre igreja e reino de Deus. A distinção, olha isso, deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Observa só uma coisa, a igreja faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque a igreja ficou aqui na terra incumbida a proclamar o evangelho, incumbida a proclamar o reino de Deus. E é através da igreja na terra que as pessoas alcançam o reino de Deus. Por quê? Porque ele fala lá em Isaías 20, ele fala em Isaías 20, verso 40, se não me engano, ele fala o seguinte, que congregai-vos e vinde. Congregai-vos está falando de congregação, de igreja, de lugar. Congregai-vos e vinde. Vinde para onde? Vinde para cá. Venha, nos aconchegue, junte com a gente aqui. Vamos aplaudir o Senhor, vamos exaltar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Aí ele volta e fala assim: vós que escapaste das nações, ou seja, em outras palavras, vós que escapaste das maldades, vós que escapaste das mazelas deste mundo e que este mundo oferece. Então, venha para cá e vamos adorar ao Senhor, o Rei da Glória. Continuando, diz: o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, na antiga bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Amém? Ou seja, o reino de Deus, na verdade, já foi criado mesmo antes da fundação. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus ele já sabia da igreja. Deus ele já tinha a igreja como seu projeto. Por quê? Porque era através da igreja que o mundo inteiro ia ser livre, que o mundo inteiro ia ser liberto. Mas isso não depende de mim, isso depende de você. Isso depende da pessoa pelo qual recebe a palavra. Porque muitos recebem a palavra e conseguem armazená-la. Muitos recebem a palavra e conseguem, através daquela palavra, se libertar, se lapidar. Outros recebem e aprendem a rejeitar. Então, aquele que recebe a palavra e guarda e acumula ela no coração e sabe que aquela palavra vai transformar a sua vida, essa pessoa é sábia, essa pessoa tem um entendimento do próprio Deus e sabe que um dia ela pode reinar com ele na glória do Cordeiro. Amém? Assim como debaixo do antigo pacto em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino no novo pacto. Amém? Segundo subtópico diz: a igreja expressa o reino de Deus. Diz: a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nenhum remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, é a eleita de Deus. Isso significa que, debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Ou seja, Deus conta comigo, Deus conta com você. Nós somos, então, nós somos aqueles que o Senhor ortogou confiança, que o Senhor delegou confiança. Está sobre mim e sobre você a confiança
que Deus delegou a nós para, naquele grande dia, ele cobrar e ele ter resposta. Senhor, eis aqui as minhas mãos estão sujas de trabalho, porque eu trabalhei pesado na sua obra, porque eu trouxe pessoas, porque eu fui libertar cativos, porque eu levantei aquele que estava caído e agora está de pé na tua presença. Glória a Deus. Terceiro subtópico do tópico 3 diz: a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Amém? A esperança só vem para aqueles que aceitam, aqueles que amam, aqueles que querem. Porque se a gente também não quiser, ela não vem para nós. Amém? Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja, olha bem, quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Então, existe uma frase muito boa na Bíblia que diz assim, ó, a seara é grande. Aí ela volta e fala, mas poucos são os ceifeiros. Já vai uma notícia para você aqui. Sabe por que os ceifeiros são poucos? É porque existe muita gente, sabe, preocupadas, achando que vai perder seu lugar, achando que vai perder seu cargo, achando que vai perder seu ministério. Ah, porque fulano prega bem, fulano canta bem, então eu quase não prego nada, eu quase não canto nada, então se eu der oportunidade para fulano, eu vou perder a vaga. Ah, se eu consagrar fulano ao ministério tal, eu vou perder. Ah, se eu levar fulano a ser presbítero, a ser diácono, a ser evangelista, a ser apóstolo, a ser sei lá o quê, eu vou perder a vaga. É por isso que a Bíblia está clara em dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, porque não existe homens de Deus de verdade para estar ali consagrando outros com o intuito de evangelizar, de proclamar. Aí a seara do Senhor está perecendo, a seara do Senhor está precisando de ceifeiros. Mas, meu irmão, você pastor, você líder, você que é homem de Deus, não fique pensando que você é insubstituível e nem fique pensando que alguém quer tomar o seu lugar. Ei, meu irmão, faça a obra de Deus, faz o ID de Jesus. Se tiver alguém na sua denominação que você quer levantar em algum cargo, levante. Você tá nem aí para isso, sabe por quê? Porque quem chamou foi Deus, quem garante é Deus, quem vai dar é Deus, quem vai tomar é Deus também. Então não adianta eu me esconder, não adianta eu me reter, sabe por quê? Porque naquele grande dia a gente pode pagar um preço muito alto porque reteve aquilo que Deus ortogou para que nós semeasse nesse grande mundo de miséria. Continuando, diz, portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja entende. Amém? E que importância ela tem? Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e enveredada por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Então, meu irmão, faça o ID de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, tá? Daqui a pouco já estou trazendo a lição de número 5, tá? Vai ser uma bênção também. Não esquece de compartilhar, não esquece de divulgar, não esquece de ficar lá, ser membro do canal, amém? Porque você vai ajudar muito. Eu tenho certeza que aonde eu não posso ir, a minha voz pode, esse trabalho pode, esse conteúdo pode chegar nos lares e pode transformar vidas, amém? Seja você um evangelista, um pastor, seja você um homem ou uma mulher de Deus, aonde você estiver, não temas, fale da palavra de Deus. Proclame o evangelho do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.